um escritor romancista acaba sofrendo um acidente em uma escalada e teve a oportunidade de reencarnar em um novo mundo. Porém, o que ele não contava era que na verdade em pouco tempo ele já seria escolhido para ser o líder de uma tribo primitiva, onde rapidamente já conseguiria arranjar uma esposa para poder tocar o barco em seu novo estilo de vida. A história começa com o nosso protagonista em uma espécie de trilha em uma montanha juntamente com alguns jovens exploradores, mas ele não imaginava que essa trilha seria tão difícil para ele e acaba sendo zoado pelas crianças que ali estavam, dizendo que ele era o adulto mais fraco que eles já tinham conhecido, e seu colega só confirma isso quando diz que ele era incrível escrevendo romances, porém era pior do que os alunos do fundamental na área de escalada. Nosso protagonista retruca dizendo que usava seu tempo livre para poder descansar, já que era um mero romancista, e jura se vingar de seu editor já que ele o enganou para que ele fosse até essa escalada, enquanto mesmo ficava no conforto de um ar-condicionado. Em certo momento de sua escalada, nosso romancista acabou perdendo o equilíbrio ao se agarrar em um suporte que acabou se rompendo com seu peso, e como consequência disso, ele acabou caindo de uma altura grande o suficiente para que ele partisse dessa para uma pior. Quando ele desperta, percebe que tinha algo errado por ali, afinal ele tinha caído de um penhasco e ainda assim estava seguro, e finalmente se dá conta de que suas mãos estavam amarradas. De repente ele percebe que tinha uma bela garota em sua frente, porém o problema maior era que na verdade ela estava com uma cara de quem iria devorá-lo vivo ali mesmo. Descobrimos então que o nome do nosso protagonista era Subai, que dizia a si mesmo para ter calma já que uma humana não comeria outro humano, até que ela acaba tocando nele falando algumas coisas de churrasco e etc, fazendo ele entender que seria ali o seu fim definitivo, chegando a pensar que não faleceu de uma altura enorme, porém seria ali que seria o seu fim, comido pelas feras. Quando a garota fera estava aparentando que iria ceifar a life do nosso prota ali mesmo, no final ela acabou libertando ele de suas amarras, dando assim a liberdade que ele estava por fim esperando, e diz em seguida que não importa o quanto ela estivesse com fome, ela não conseguia se alimentar de pessoas. Subai, ao perceber que a garota na verdade tinha orelhas de felino e cauda do mesmo também, começa a pensar que tinha transmigrado para outro mundo, ou seja, reencarnado. Como se não bastasse essa teoria, ele fica pensando que tinha pelo menos 100 formas de um protagonista falecer, e cair de um penhasco era bem raro de acontecer. Em seguida, ele tenta se acalmar um pouco e observar melhor a situação em que estava, e repara que o estado do local em que ele estava era completamente precário. Afinal, o lugar parecia que literalmente tinha parado no tempo, e ele decide então dar uma olhada do lado de fora também. Lá, ele encontra com algumas feras brincando de pega-pega, e alguns caçadores chegando com sua fonte de alimento, finalmente se dando conta de que tinha reencarnado dentro de uma vila primitiva. Subai então percebe uma enorme sombra cobrindo o seu rosto, e logo o líder da vila aparece perguntando seu nome e de onde ele era, além de querer também saber qual o propósito dele na aldeia Yanlong, porém no idioma deles, claro. Nesse ponto, descobrimos que a garota fera de antes, que sinceramente eu não preciso nem falar nada sobre a beleza dela, na verdade é filha do chefe da vila, e conforme ela e seu pai discutiam sobre alguma coisa, nosso protagonista não sabia de fato sobre o que eles estavam falando, já que não conseguia entender absolutamente nada do idioma nativo deles. E temos uma breve tradução do que ela e seu pai estavam conversando, e eles apenas estavam confusos de onde o garoto tinha saído, já que ele era bem magricelo e delicado. Mesmo assim, o feiticeiro da vila gostaria de vê-lo. Eles começam a levar Subai para o local onde o grande feiticeiro da vila habitava, e durante seu caminho ele pensa que não conhecia tribo alguma no mundo onde as pessoas usavam chifres e caudas, se questionando em seguida se realmente tinha reencarnado. Não somente ele achava o povo da vila estranho, mas eles também achavam o nosso protagonista deveras diferenciado, afinal ele não parecia um lutador e sequer tinha algum músculo à mostra. No final ele começa a se acalmar, já que não sabia o que fazer a seguir e tinha que observar a situação com calma, para tentar encontrar um meio de fugir imediatamente daquela vila. Além disso, ele nota alguns olhares de curiosidade em cima dele, e não com vontade de devorá-lo. Após um tempo, ele finalmente chega na tenda do ancião da aldeia, e o pai da garota fera dá o sinal para que ele pudesse entrar. Já dentro da tenda estava o feiticeiro da aldeia e outros 3 guerreiros guardiões que estavam à espera do nosso protagonista, e especificamente o feiticeiro olhou atentamente para Subai, e ele faz o mesmo com o feiticeiro ao estar em sua presença. O prota teve a ideia de usar o senhor como refém caso os guardiões tentassem alguma coisa com ele, já que ele aparentava ser bem fraco, até que de repente o feiticeiro abre seus olhos espirituais e lança nosso protagonista para uma espécie de transe ou coisa do tipo, e lá dentro de sua mente, ele enxerga uma chama em sua frente, mas dentro dela aparentava ter algum tipo de imagem de dragão ou algo parecido. O que ele não esperava era que o ancião também apareceria por lá, e pergunta para Subai se ele conseguia enxergar o que estava dentro das chamas, e ele percebeu que agora conseguia entender o que o feiticeiro conseguia falar tranquilamente. Seguido disso, o ancião diz a ele que o local em que eles estavam era dentro de sua alma, portanto iria transferir o idioma de sua tribo exatamente dentro da alma do prota. Mais uma vez, o feiticeiro pergunta se ele conseguia enxergar o que estava dentro do fogo, e quando Subai descreve o que ele estava vendo lá dentro, de repente ele acorda de seu transe profundo. Sendo assim, o feiticeiro estava pronto para poder dar o veredito se ele seria ou não o novo feiticeiro da vila, já que o tiozinho estava com o pé na cova já, e com isso Subai agora faria parte da próxima geração de feiticeiros, fazendo com que isso fosse motivo suficiente para que todos os guerreiros que estavam ali comemorassem esse novo marco para sua preciosa aldeia. Porém, nosso protagonista pelo visto estava um pouco com o pé atrás, já que esse veredito
acerto foi dado sem o seu consentimento prévio. Depois disso, a filha do chefe, que até então não sabemos o nome, arrasta o prota para poder apresentar algumas áreas da vila para ele, e aparentemente algumas pessoas estavam inseguras com o novo futuro feiticeiro da vila, talvez até pensando que ele não seria capaz de dar conta, e já outros se apegavam à nova chama da esperança, acreditando firmemente que sua vila prosperará com a nova geração de feiticeiros. Enquanto nossa querida gatinha estava um pouco emburrada pelo feiticeiro ter escolhido justamente Subai dentre tantas pessoas, ainda assim ela aceita a decisão do grande ancião de bom grado, e finalmente a gata donzela se apresenta como Yanhua, e ele poderia contar com ela para o que ele precisasse a partir de agora. Depois dessa oferta de ajuda na hora certa, nosso prota pede para que ela o ajudasse com tudo mais sobre aquela tribo para ele. Ela fala que o nome da tribo é Yanlong, e os totens também são chamados de Yanlong. Já os aspectos, que eu sinceramente também não entendi ainda o que é, ela não era capaz de descrevê-los naquele momento. Aparentemente, o que Subai viu naquela chama dentro de sua alma era algum tipo de totem, e ele pergunta como era dividido os status dentro da tribo, já que claramente o pai dela era o chefe da vila, mas ainda assim ele seguia todas as instruções do feiticeiro. Porém, pelo visto, Yanhu acabou ficando um pouco incomodada com essa falta de conhecimento do nosso protagonista, e responde que o feiticeiro é o mais forte dentro de uma tribo, portanto, se não tem feiticeiro, a tribo com certeza seria destruída. O segundo no poder é o chefe da vila, que era o pai dela, chamado Yanko, e o terceiro era o capitão caçador. Há também alguns soldados totens, soldados de reserva e plebeus, e ele solta um comentário dizendo que mesmo havendo poucas pessoas, tinham muitas posições criadas. Com isso, Yanhua então revela que no início existiam muitas pessoas na tribo, mas pela sua carinha já deu pra perceber que algo de muito ruim aconteceu, e ela começa a descrever a história de seu passado, onde antigamente todos viviam em uma terra ancestral fértil onde não precisavam se preocupar com água e carne, e em sua tribo tinha uma média de 300 pessoas com 65 soldados em um único grupo de caçadores. Porém, meio ano atrás, eles se tornaram alvos da tribo Cobra Negra, que iniciaram uma guerra para poder tomar o controle sobre as terras ancestrais férteis dos Yanlong, transformando assim os campos de caça em um mar de chamas, e muitas pessoas faleceram nessa batalha. Quando os da tribo Cobra Negra conseguiram tomar as terras deles para si, os Yanlong se sentiram obrigados a fugir de seu lar, e Yanhua jurou que se tornaria mais forte para poder resgatar seus companheiros que foram capturados e recuperar sua terra ancestral, e se vingaria de todos da tribo Cobra Negra. Um tempo depois, ela começou a mostrar algumas áreas da aldeia para Subai, e conforme ele foi conhecendo cada parte da vila, percebe que algumas coisas ruins estavam acontecendo dentro da própria tribo. Algumas dessas coisas são que a maioria das pessoas eram pálidas e magras, e claramente todos ali estavam desnutridos. O ambiente de vida era muito pobre e as pessoas tinham más condições de higiene, fazendo ele pensar que se um surto de doença acontecesse naquela tribo seria um desastre absoluto, deixando ele perdido sem saber por onde começar a fazer as mudanças por ali. De repente, um painel surge em sua frente, algo bem típico que vemos em muitos jogos e coisas assim, aparentando ter sido ativado algum tipo de sistema de ajuda diária. Como escritor, ele já sabia que isso iria acontecer, e teve a ideia de tentar conectar com os plugins de sistema usando apenas sua mente. Quando ele pergunta para o sistema quais funções ele tinha, o mesmo revela para nosso protagonista que fazendo check-ins diariamente, ele iria receber alguns pacotes que iriam dar uma assistência maior para as coisas que ele precisava. E existia 3 tipos de pacote, sendo eles o tipo de assistência novato, intermediária e premium. E mais tipos de pacotes seriam desbloqueados somente um ano depois do primeiro check-in, fazendo ele pensar que acabaria morrendo se tivesse que esperar tanto tempo assim. Surgiu então em sua mente a dúvida se as outras pessoas eram capazes de ver esse sistema de check-in dele, mas aparentemente apenas o prota era capaz de visualizar esse painel em sua frente. Porém, ele acabou ignorando o que Yanhua estava dizendo, e ela dá uma bronca nele dizendo que tinha usado seu tempo de treinamento apenas para dar um resumo sobre o estado da tribo a ele, e ele dá desculpa de que ainda estava um pouco tonto devido a tantas informações em sua mente, mas ela meio que não se importou muito e o levaria para descansar. Quando eles chegam na cabana em que nosso protagonista iria morar, vemos que Yanhua estava um pouco constrangida, e achava que ele deveria ficar ali. Sendo assim, finalmente Subai conseguiria descansar após um bom tempo de correria em sua vida, até que ele percebe um cheirinho diferenciado no ambiente, dizendo que cheirava algo como leite, mas não era tão ruim de se sentir, fazendo com que ela ficasse morrendo de vergonha, dizendo para ele não sair cheirando as coisas, e responde que era porque na verdade aquela era a casa dela. Com essa revelação, nosso protagonista se deu conta de que agora realmente estava em sérios problemas, já que Yanhua tinha permitido que ele ficasse em sua própria casa, significando assim que a partir daquele momento eles iriam morar juntos, e mesmo que ela tenha chifres e etc, ela fazia o tipo dele, para não falar outra coisa. Logo ela diz que ninguém iria querer morar com ele, apenas para disfarçar a vergonha que não cabia mais nela, e assim ela revela que estaria em patrulha durante aquela noite, portanto não ficaria muito tempo em casa, e finalmente sai para poder patrulhar a área, mas não sem antes dizer para ele não mexer em suas coisas. Subai finalmente conseguiu ficar sozinho, e decidiu fazer seu primeiro check-in diário para poder pegar suas recompensas. Com isso, ele conseguiu obter um pacote de assistência intermediária logo de primeira, e consegue a habilidade de cura no nível 1, ficando impressionado com sua sorte logo no primeiro dia de check-in. Ele então começa a pensar em como iria levar o nível da habilidade de cura, e o sistema ensina de que ele precisaria levar a proficiência ao máximo para poder conseguir elevar o nível da habilidade. Ao abrir seus status,
o protagonista descobre que era tão fraco que precisava se exercitar um pouco, do contrário não seria capaz de conseguir sobreviver mesmo em uma aldeia primitiva. Mais tarde, vemos o pai de Yanhua falando com o grande ancião da vila, dizendo que a origem de Tsubai era desconhecida e perguntando se ele realmente poderia se tornar um feiticeiro. Após essa pergunta, o feiticeiro responde que eles estavam sem tempo, portanto em toda a tribo só tinha ele com talento suficiente para a feitiçaria. Como a saúde do grande ancião já não estava das melhores, ele revela que não seria capaz de aguentar mais alguns dias, não importando o que ele fizesse. O chefe da vila, ao ouvir o que o feiticeiro disse, começa a se culpar por ele estar com a saúde nessa situação, já que ele e as outras pessoas da vila eram fracos demais para se protegerem. Porém, o velhote diz para ele não esquentar demais a cabeça com isso, já que tinha coisas muito mais importantes para poder fazer naquele momento. Sendo assim, o velhinho pede para que ele fizesse logo a cerimônia de sucessão, para que assim o novo feiticeiro pudesse logo tomar o cargo antes que fosse tarde demais para ele. O chefe até tenta retrucar, dizendo que ele poderia ser da tribo dos Cobra Negra, porém o feiticeiro fala que a tribo de seus rivais não seria capaz de criar uma criança tão limpa com uma pele macia. E além do mais, o tiozinho observava a alma dele há um tempo, percebendo que na verdade dentro dele não existia sequer uma maldade, tendo a alma limpa como a de um rio sem vestígios de sujeira. Assim sendo, ele poderia ser de uma tribo lendária, e já que o jovem não era maligno, o chefe da vila deveria protegê-lo. E em seguida, o chefe aceita as palavras do ancião e decide começar os preparativos para a cerimônia da herança. Antes de ele sair definitivamente, o feiticeiro diz que tinha mais uma coisa ainda que ele precisava comunicar ao chefe, dizendo que o descendente de um feiticeiro muitas vezes possuía um talento extraordinário, portanto seria bom se eles tivessem muitas gerações de feiticeiros. O chefe então captou o recado rapidamente e já soube o que o velhote tinha dito. Saindo da cabana, ele repara que sua filha estava por lá observando tudo nas espreitas, mas não conseguiu arranjar uma desculpa que convencesse seu pai de que ela não estava ouvindo nada. Ela até tenta fugir dali, mas seu pai fala que tinha uma tarefa muito importante para ela. Empolgada com a situação, ela pensava que se tratava de algum tipo de missão importante, achando que seu pai finalmente tinha reconhecido seu talento como guerreira, dizendo que independente da tarefa ela iria cumprir. Mas mal ela sabia que na verdade seu pai diria para que ela se casasse com um feiticeiro e assim tivesse uma família com ele, com muitas gerações se possível. Depois desse choque, ela acabou ficando sem saber o que dizer por um tempo, já que não sabia se tinha ouvido direito o que seu pai tinha acabado de lhe dizer. Quando Yanhua recobra a consciência, ela diz que só iria se casar com alguém que pudesse vencê-la, dizendo que o prota na verdade era muito fraco, portanto não tinha sequer possibilidades de ele vencer ela. E seu pai retruca novamente, dizendo que nenhuma pessoa da tribo atualmente era capaz de vencê-la. Sendo assim, ela deveria se apressar e casar com Tsubai, já que ela já tinha 19 anos e estava na hora de constituir uma família. Porém, ela foge dali correndo, dizendo que não queria ter filhos e queria se tornar mais forte ainda para poder conquistar sua vingança contra os da tribo Cobra Negra. E seu pai sai correndo atrás dela na tentativa de convencê-la a mudar de opinião. O ancião, ao perceber a energia e a saúde que eles ainda possuíam, diz a si mesmo que gostaria muito de vê-los crescer, mas ainda faria o seu melhor para poder ajudar no progresso das novas crianças que estariam por vir. Na manhã seguinte, nosso protagonista percebe que o clima do local estava muito frio e descobre que na cabana em que ele ficou tinha muitos danos e buracos, portanto ele quase congelou até o falecimento durante a noite. Conforme ele procurava os lugares que tinha para fechar, Yanhua aparece repentinamente ao seu lado, e ele pede gentilmente para que ela o ajudasse a encontrar um pouco de palha. Porém, a garota fera acabou viajando demais na batatinha e pensa em como seria constituir uma família com ele, e acaba ficando completamente envergonhada. O problema maior na verdade viria em seguida, já que ela acabou descontrolando a sua força e praticamente amassou Tsubai com alguns tapinhas nas costas dele, deixando o coitado completamente confuso com aquilo, já que apenas queria um pouco de palha, portanto não precisava de tamanha agressividade pra cima dele. Quando ela pergunta para que ele estava procurando por palha, ele conta que era para poder cobrir os buracos na cabana em que ambos iriam morar a partir daquele momento, e ela então decide ajudá-lo com isso, apesar de já ter quase apagado o nosso protagonista logo no início dessa série. Com isso, Tsubai percebe que as atitudes dela acabou mudando drasticamente recentemente, e eles enfim partem para poder buscar um pouco de palha, que quase custou a vida do nosso protagonista. Em certo momento de sua jornada, eles encontram com algumas crianças dormindo embaixo de um pequeno teto, passando muito frio devido à frente fria que tinha chego recentemente na tribo. Tsubai então pergunta o motivo de eles não dormirem dentro de uma casa e nem se cobrirem com nenhuma coisa, e ela responde que a maioria das pessoas na verdade não tinha casa, e a pele de animais eram valiosas demais, assim eles teriam que eles mesmos caçá-las, e fala para ele não se preocupar, já que ele era muito mais importante do que aquelas pessoas. Tsubai, ao ouvir isso, pelo visto não gostou muito da última resposta de Yanhua, e pega um pouco de palha que tinha consigo para poder cobrir as duas crianças feras que estavam passando frio. A princesa fera, admirada com a atitude dele, pergunta o porquê de ele ter dado aquela palha para as garotinhas, já que ele era muito mais importante do que elas, e o prota, como verdadeiro líder que é, responde que elas tinham o mesmo valor de importância que ele, deixando a guria provavelmente com o coração acelerado nesse momento, já que ela pensou que ele não parecia ser o que ela de fato imaginava. Pouco tempo depois, alguém anuncia que o esquadrão de caça estava de volta, portanto agora eles finalmente teriam algo para poder comer, e vemos um tipo de fera-leão com um enorme javali de pelos ruivos, deixando os moradores felizes pois finalmente teriam algo para poder comer depois de um bom tempo passando fome.
Em seguida, Subai pergunta se existia algum tipo de divisão de rações naquela tribo, e se dá conta finalmente de que não tinha comido nada durante o dia inteiro. Yanhua então conta que especificamente a carne, a maioria deveria ser distribuída aos guerreiros totens, e uma pequena porção era dada aos reservistas e crianças. Já as mulheres e os velhos podiam comer apenas ocasionalmente, e geralmente eles colhiam frutas para poder comer, e basicamente nunca estavam de barriga cheia. Além disso, eles só podiam comer apenas a metade da presa, e o resto deveria ser seco e comido pela equipe de caça quando sair. O Prota então pergunta o porquê de eles não fazerem agricultura, ou criar animais para se tornar uma fonte de alimento. Porém, a donzela fera sequer sabia o que isso significava, e não fazia muito sentido para ela guardar os animais vivos se eles poderiam comê-los na hora. De repente, o leão fera que estava com o javali ruivo pergunta para Yanhua quem era aquele que estava com ela, ou seja, nosso Prota, já que ele nunca tinha visto ele por ali antes, chegando a pensar que o chefe da vila finalmente tinha encontrado um companheiro de vida para ela. Mas pela reação da garota, eu acho que ele não estava muito errado com relação à teoria dele, e descobrimos que esse leão fera na verdade era tio de Yanhua, e ela revela que o Prota na real era herdeiro do feiticeiro. Ao saberem da notícia, os guerreiros que estavam com ele comemoravam a possível levantada que a tribo daria depois disso. Como Subai era muito magro, algumas pessoas decidiram dar um pouco de suas carnes para ele, para que ele pudesse pelo menos dar uma crescida nos músculos. E ele pergunta para sua futura companheira se eles eram sempre muito gentis com seus convidados, mas ela responde que na verdade aquilo era apenas com ele, já que ele era o futuro feiticeiro da aldeia deles. Uma criança então chega dizendo para nosso protagonista que ele poderia ficar com sua carne também, apesar do pequenino estar completamente faminto, e pela reação de Subai, claramente ele faria o melhor naquela situação. Não esquece, se você gosta de manhwas e quer que eu continue trazendo conteúdos como esse, fortalece com seu like. O canal atualmente está em uma fase de testes, e esse tipo de conteúdo é apenas para eu saber se daria bom ou não no canal. Sendo assim, se esses vídeos não forem muito bem, eu provavelmente vou voltar a trazer os vídeos de animes. Eu espero de coração que você tenha gostado do meu trabalho, e que eu tenha alegrado um pouco pelo menos o seu dia ou sua noite. É sempre uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!